Blade é um garoto que foi para uma academia mágica para recuperar os seus poderes que ele perdeu lutando contra o Rei Demônio. E o nome do anime é Yuki Yoshitsu, então já vai deixando o like, se inscreve aí no canal e vamos para o vídeo. O anime começa com um grande herói lutando contra o Rei Demônio, e o herói fala para eles acabarem com aquilo logo. Então o Rei Demônio libera todo o seu poder satânico e o herói libera todo o seu poder. Depois os dois acabam ferindo um ao outro e o herói fala que finalmente acabou. Depois vemos o protagonista que fala que a partir de hoje ele vai fazer amigos e se tornar uma pessoa comum. Depois o prota vai até 4 pessoas que estavam ali e se apresenta, dizendo que seu nome é Blade. E o prota fala que tá ali para fazer amigos, e eles perguntam se o prota quer ser amigo deles. E o prota fala que sim e fica feliz porque agora ele já fez 4 amigos. Depois a imperatriz da academia, que se chama Inerte, aparece e pergunta por que eles estavam fazendo aquela gritaria toda no corredor. E o prota vai até a garota, mas a garota fala que nunca viu o prota por ali, pergunta quem era ele. E aquelas pessoas que estavam conversando com o prota falam para a Inerte que o prota é um aluno novo. E a Inerte fala que naquela academia só aceita aqueles que querem se tornar heróis para proteger aquele mundo. E fala que ninguém pode entrar tão tarde assim, e o prota fala que isso de ser herói não importa para ele. E por causa disso, a garota fica com raiva e o prota pergunta para ela se ela pode levar ele até a sala do diretor. Mas quem estava na sala do diretor era o rei e fala para eles que agora ele é o diretor daquela academia. E o rei pede para Inete sair dali para ele conversar com o prota. E o rei fala para o prota que ele quer que o prota recupere o seu poder de herói. Mas o prota fala que ele quer ser uma pessoa comum. E o prota fala que o Rei Demônio se foi, e ele fala que recebeu um relato que o grande herói e o Rei Demônio trocaram golpes e acabaram aniquilando os poderes um do outro. Mas o rei fala que tem fé que os poderes do grande herói vão reviver, e o rei fala que é por isso que o prota é um herói. Depois o prota foi para a turma avançada e a garota perguntou o que ele estava fazendo ali. E o prota fala que ele fez o teste para as classes inferiores, mas mandaram ele ir para a turma avançada. E a Inete fala que o prota deve ter trapaceado para ir direto para a turma avançada. E ela fala que naquela academia não aceita pessoas desleixadas igual o prota. E o prota fala para ela não chamar ele de desleixado, porque o sentimento dele é verdadeiro e ele só quer fazer 100 amigos ali. Depois disso, o prota pergunta para todos do campo de treinamento se eles querem ser amigos dele. E a garota fica brava porque o prota estava ignorando ela, então ela pede para o prota escutar. Então o prota pega na cabeça dela e fala que está ouvindo. E a garota pega sua espada e tenta acertar o prota, mas ele desvia. Depois aparece uma garota falando para eles que o professor disse para todos se reunirem. E o prota se apresenta para a garota e pergunta o nome dela, e a garota não quis falar, então o prota insistiu. E a garota fala que seu nome é Sophie. Depois a Inerte fala para o professor que ela gostaria de testar o poder do prota, e o prota teria que cortar uma armadura feita de metal mágico que só os alunos da sala avançada conseguem cortar. E ela fala se o prota não conseguir, ele teria que sair dali. Então o prota usa a habilidade da sua segunda espada e destrói aquela armadura. E a Inerte pergunta para o prota quem era ele, e o prota fala que ele é uma pessoa normal. Mais tarde, na hora de comer, o prota estava sentado com a Inerte, então ele chama aqueles amigos dele para comer junto com ele, mas eles não queriam ir. E a Inerte fala que aquela mesa é exclusiva para ela e que todo mundo tem medo dela. E o prota pergunta por que eles têm medo dela e começa a comer e fala que aquilo tá muito gostoso. E aí Inerte pede desculpa para o prota por ter falado que ele tinha trapaceado. Mas o prota fala que nem se lembra disso e agradece a garota porque ela ajudou ele bastante. E o prota também fala que agora eles são amigos, já que eles estão comendo juntos. E a garota fala que não se importa em ser amiga do prota. Mais tarde, quando o Inerte estava no seu quarto, ela fica feliz por ter conseguido seu primeiro amigo. Depois a garota escuta aquela espada falar e lembra quando ela era pequena o dia que ela encontrou aquela espada. E a espada pediu para a garota se render a ela, então a garota pegou aquela espada amaldiçoada. No outro dia, a Inerte estava lutando contra um garoto que estava com a lança, mas quando aquele garoto foi para cima da garota, a garota vence aquela luta, e ela quase ia cortando aquele garoto, mas ela conseguiu se conter. E a próxima pessoa que a Inerte ia lutar era Sophie, que acaba se rendendo quando a garota usa as chamas da sua espada. Depois ela chama o prota para lutar, mas o prota fala que ela não estava se sentindo bem, e a garota acaba soltando a espada, e quando a garota ia cair, o prota pegou ela e levou para a enfermaria. Na enfermaria, a mulher fala que não há nada que ela possa fazer, porque ela só pode curar doenças ou ferimentos, mas as magias de maldições estão além da capacidade dela.
Depois a Inerte acorda e pergunta onde ela está, e o Prota fala que ela desmaiou, e a garota tenta se levantar, e o Prota fala para ela se acalmar, e ela pergunta se ela fez alguma coisa, e o Prota fala que ela não fez nada, ela só desmaiou e ele trouxe ela para a enfermaria. E o Prota fala que foi difícil trazer ela ali, e ela fica brava e chama ele de idiota, e fala que ela não é tão pesada assim. E a Inerte queria sair, mas a mulher da enfermaria não queria deixar. E o Prota fala que vai ficar de olho nela, então a mulher deixa ela ir. No corredor, o Prota estava ajudando a Inerte sair da enfermaria, mas quando a Inerte viu aqueles alunos no corredor, ela fala que ela consegue andar sozinha só para os alunos não ver ela daquele jeito. E o Prota fala para a garota que ela pode contar com ele, que eles são amigos, mas a garota não queria a ajuda do Prota. Depois o Prota foi pesquisar para saber mais daquela espada, e depois disso ele foi até a garota e fala para ela para eles conversarem a sós. Mas a Inerte achou que o Prota queria ameaçar ela para ficar no lugar dela de melhor aluno. E o Prota fala para a Inerte que ele conhece o segredo da espada dela. Depois disso, eles foram para o topo de um prédio. E lá o Prota pergunta para ela como ela possuiu aquela espada. E a Inerte fala que quando ela tinha 6 anos, ela acabou encostando naquela espada demoníaca, amaldiçoada. E a vontade daquela espada é tomar o corpo dela. E a Inerte fala que ela tem que fazer com que aquela espada demoníaca reconheça ela como sua dona. Mas se ela fracassar, vai nascer um demônio sedento por sangue. E o Prota fala para a garota tentar que vai dar tudo certo, e se o demônio nascer, ele vai cortar ele. Então a garota chama o demônio para fazer o contrato com ela. Então ela foi para um lugar e lá ela encontrou o demônio, e com a ajuda do Prota ela conseguiu derrotar aquele demônio.